Paz do Senhor, povo santo, paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso programa Águas Purificadoras, né? Para você que não me conhece, que está nos assistindo aí pelas redes sociais, eu sou Cleiton Dias, né? Nós somos a primeira igreja evangélica em Maranguape, a Igreja Assembleia de Deus das Nações, né? Para você que nos assiste pela nossa web TV, né, que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal, né? Vocês todos deixem logo o seu like a partir de agora, já se inscreva aí no canal para dar uma força no nosso canal, né? Paz do Senhor a todos, muito prazer estar com vocês, né? Esse é o programa Águas Purificadoras. Esse programa, ele foi feito especialmente para as pessoas que estão começando na vida cristã. A gente está liberando um pouco da água do poder de Deus para a gente, né? Para vocês. Nós estamos compartilhando o nosso conhecimento com vocês aqui. Dentro, né, desse programa, o que a gente vai ver, né? Ele é feito especialmente para quem cuida de gente, né? Dentro ou fora da igreja. Então ele é especialmente feito para você que cuida de outras pessoas. A gente está usando as lições do discipulado, né? Discipulado o mais importante, nós chamamos de DOME. A gente usa na nossa congregação, na nossa igreja, né? No nosso ministério, e a gente está compartilhando com vocês. A gente está trabalhando agora em dois momentos, DOME nível 1 e nível 2, né? Mas isso fica para uma próxima vez, né? Um próximo vídeo. Agora, no momento, o que eu quero que vocês saibam, que a intenção do nosso programa, né, é justamente ajudar você que está começando a liderar, até mesmo você que está começando a vida cristã, a se encontrar no caminho, a fazer, né, o seu alicerce. E a gente está trabalhando, né, a gente trabalha num discipulado com a formação da pessoa, né, enquanto igreja, né, enquanto cristão. A gente vai começar a trabalhar, né, hoje, nosso tema vai ser as 8 fases do crescimento cristão, né? Então são 8 fases em que o cristão vai fazendo os seus primeiros passos, né? Então aqui não quer dizer que são só essas 8 fases, eu vou ser um cristão de excelência, não, né? Aqui é os seus primeiros passos, você vai começar a sua caminhada. Então hoje nós vamos ver 8 fases do crescimento cristão. Nós vamos ver bem devagar, sem pressa, lembrando que nós estamos começando, né, voltado para novo convertido. Então aqui não vai ter muito aprofundamento, nós vamos trabalhar de formas que todos entendam, certo? Tanto quem já tem uma vida eclesiástica de muitos anos de caminhada, quanto para quem está começando agora, né? Então nós vamos abordar de uma forma bem simples, né, porque eu sempre digo que as pessoas que têm uma caminhada muito longa, às vezes tem que voltar para o Jesus Te Ama, né? Nosso primeiro ato de evangelismo é a gente sair na rua entregando um panfleto e dizendo às pessoas, né, que Jesus te ama, né? Então, ok, ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu ver se ele... Saindo agora, Pronto. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nosso programa é voltado, vai ser trabalhado numa temática bem simples, né? Como a gente costuma dizer na nossa escola, né? De uma forma bem rasa, bem simples, para que todos entendam, né? Voltando aqui no meu raciocínio, né? Quando a gente começa na vida cristã, a primeira coisa que a gente faz, a gente sai na rua com um panfleto, entregando o panfleto e dizendo Jesus te ama, Jesus te ama, né? Quando a gente está com 10 anos de caminhada, a gente sai na rua, a gente leva uma mensagem enorme e às vezes esquece de dizer o quê? Jesus te ama. Então, eu quero resgatar isso com vocês, né? Eu quero convidar todos vocês a estarem começando de novo, né? Você que já tem uma longa caminhada, rever, né, o que você já caminhou. Você que está começando agora, seja bem-vindo, né? A paz do Senhor, seja bem-vindo à sua nova vida. Você que está nos assistindo só por curiosidade, seja muito bem-vindo. Aproveite bastante esses momentos que nós teremos aqui, certo? Uma coisa que eu peço, dúvidas, pode deixar nos comentários aí, né? Pode deixar nos comentários, nós vamos procurar responder todas.
Tudo que eu souber eu vou responder, o que eu não souber tem aí os nossos ministros da palavra, tem o nosso pastor para tirar nossas dúvidas. Então não fiquem com dúvidas, tá bom? Combinado? Eu queria sugerir hoje, né, uma leitura para vocês, né? Esse livro, não sei se vai dar para pegar aí a produção, não sei se vai dar para pegar esse livro. Pronto, aqui. Desafiando para a Missão Mundial, né? Esse livro é do nosso pastor de Paulo Ribeiro, né? Esse livro, ele traz três blocos, né? No bloco 1, ele vai tratar, né, sobre o potencial missionário, né? Aí você vai descobrir, né, se a igreja tem ou não potencial missionário, né? O que é que o livro diz? Todo crente, toda igreja tem um potencial missionário. Então você vai identificar o seu potencial missionário aqui no bloco 1, né, para você começar a trabalhar. No bloco 2, trata das estatísticas e informações missionárias. Vai lhe apresentar, no bloco 2 desse livro, vai lhe apresentar o campo missionário, né? Onde você vai trabalhar, né? Você começar a ler, você pegar as informações, você vai ver onde está precisando, onde já tem um trabalho muito bem feito, onde necessita mais do trabalho, então está aqui. Aí vem uma preocupação, né? Como é que eu vou ser missionário se eu não sei nem o que pregar? O bloco 3 são só mensagens missionárias. Então, a mensagem, deixa eu só mostrar um para vocês aqui, já está toda em esboço, né? Não sei se dá para ver aí, é só um jeito. Então, ela já está toda esboçada, é só para você estudar e pregar a palavra, né? Então, desafiando para a missão mundial. Pastor de Paulo Ribeiro. Então, aqui é a nossa dica de leitura, né? A gente está falando sobre discipulado, então nada mais interessante do que você indicar um livro de missões, né? Porque nós somos chamados a ser missionários, todos nós temos um potencial missionário dentro de nós. Então esse livro ele vai mostrar para você o seu potencial missionário, vai mostrar para a sua igreja o potencial missionário da sua igreja, né? E ainda vai preparar vocês com algumas mensagens missionárias para você estar levando, já vai com um estudo pronto, certo? Já esboçado, só para você estudar e passar, né? Não é só ler não, meu povo, vocês têm que estudar a palavra, meditar na palavra, entender para depois passar, né? Se você não entender, não tem como você estar repassando a palavra de Deus. Então, aconselho, né, que vocês adquiram esse livro. Pode entrar em contato aí, né? Aqui ele é vendido na nossa sede, aqui mesmo, né? Mas tem nas livrarias também, nas melhores livrarias do Brasil, evangélicas, eu tenho certeza que tem esse livro, ok? Vamos lá? Então, para a gente começar, né, a nossa atração musical, eu quero... Hoje vai ficar por conta da nossa produção. O homem preparou uns clipes ali pra gente, né? Uns clipes muito bons, muito edificantes para a nossa alma. Então a gente vai começar lá e daqui a pouco a gente está de volta para começar o nosso conteúdo, ok?
céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Estamos de volta, né? Então nós vamos começar, né? Vamos começar nossa lição de hoje. Hoje nós trouxemos, né, as 8 fases do crescimento cristão. Então essas 8 fases, a gente é o mesmo que está trabalhando no DOME, né? São, respectivamente, né, a ordem que a gente vai trabalhar elas no DOME é a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, paciência, piedade, bondade e amor. Né? Esse é o alicerce que nós estamos construindo. Né? Lembrando que aqui não é a vida inteira cristã, não. Aqui é só o começo da vida cristã. Nós estamos fazendo o nosso alicerce, tá bem? Daqui dá para aprofundar muito e muito e muito ainda. Aqui nós estamos só fazendo a nossa base. Né? Então, o que é que a gente vai ver hoje, né? As 8 fases do crescimento, né? Hoje nós vamos começar o nosso estudo pela fé,
né? Então, a fé, o que é que ela vai trazer? Qual o que nós vamos tirar da fé aqui pra gente? A informação, né? Crescimento, mudança, entendimento e o norteamento, né? O que seria isso, né? Informação, nós devemos entender, né? Eu gosto sempre de trazer esse exemplo bem simples do que é a fé, né? Daqui a pouco a gente completa o que a gente vê na Bíblia, mas trazendo aqui para nós, para os nossos dias, para as pessoas que não entendem à luz da Bíblia ainda, né? O que seria a fé, né? A fé, a gente pode dizer assim que a fé é uma informação, né? Uma informação, sim, uma informação. Como é essa informação? Um exemplo, né? Eu acho que eu já usei esse exemplo algumas vezes e eu gosto sempre de trazer ele aqui para a gente, né? Como é essa informação, né? Um exemplo, está tendo um assalto numa rua, né, que você vai passar. Então, quando você passa por essa rua, com certeza está tendo assalto lá, você vai ser assaltado, né? Mas aí, em outra situação, você está tendo está tendo um assalto nessa mesma rua. Então, quando você vai passar, uma pessoa vai lhe avisa que está acontecendo assalto ali nessa rua. O que é que você vai fazer? Você vai se desviar daquela rua para não ser assaltado, né? Então, o que foi que essa informação fez com você? Lhe deu poder para você se desviar do assalto, né? Então, a fé, ela lhe dá esse mesmo poder. Só que não para se desviar de um assalto. A fé, ela é uma informação que lhe dá poder para se tornar herdeiro de Deus, para se tornar filho de Deus, né? Então, de forma bem simples, a fé seria isso. Como é que eu estou dizendo que a fé é informação, né? A gente sabe que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Então, se ela vem pelo ouvir, ela é uma informação, né? Então, ela é através da comunicação, né? Então, essa informação, o que é que uma informação causa na gente? O crescimento, né? Quando a gente tem informações, quanto mais informações você tiver, mais poder você tem. Quanto mais fé você tiver, mais próximo do reino de Deus você está, mais dentro do reino de Deus você está, né? E esse conhecimento que vem, esse crescimento, né, que vem pela fé que você vai adquirindo, o que acontece com você? Ele traz a mudança, certo? Então, essa mudança que traz, né, é o que vai melhorar o seu entendimento, que vai fazer com que você entenda como funciona, né, a vida de modo geral, né? Quanto à fé, né, fazendo a contextualização com a fé, quanto mais a mudança que a fé traz, né, vai trazer entendimento e vai lhe dizer para onde, né, o caminho que você deve ir, né, para onde você vai, certo? Então, tudo começa pela fé, ok? Então, começando o nosso estudo, né, diz aqui: uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, né? Vamos parar logo na primeira frase da lição, né? Uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos logo dar uma primeira ênfase aqui. Aceitar Jesus como seu Salvador. O que é que significa isso? Ah, irmão, é quando eu vou lá na frente e digo que aceitei Jesus. Assim, materialmente é isso, né? Mas espiritualmente você está renunciando à sua vida para viver a vida de Cristo, para Cristo viver no seu lugar, né? Então, quando você aceita Jesus, você está ali, a partir daquele momento, decidindo tomar uma nova vida, né? Não é só chegar e confessar, né? É necessário confessar, com certeza, mas não adianta você confessar e não mudar de vida. Então, aceitar Jesus é uma troca de vida, ok? Uma vez que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Ele agora é o centro da sua vida, né? Acabei de falar isso, é o centro da sua vida. Então, é como se você pegasse, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar esse livro como exemplo. Aqui é a sua vida, né? Então, a sua vida aqui, você, cheio das suas vontades, você é responsável por ela. Então, aqui você decide tudo o que você quer da sua vida, né? Aí, quando você aceita Jesus, o que é que acontece com você? A sua vontade sai de cena para viver a vontade de Deus, né? Então, isso é o que acontece. Então, a partir daqui, tudo quem vai comandar a sua vida é Jesus, não mais você, né? Mas para isso você tem que se sujeitar a Ele, tá? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, Ele passa a ser o centro. Então, tudo da sua vida vai passar por aqui por Jesus, né?
Eu quero comprar um carro, vou consultar Jesus, ver se é a hora, ver se é o momento, né? Ver se eu estou merecendo. Né? Então, tudo vai passar por ele vai passar a ser o centro, certo? Através de Jesus vão irradiar as qualidades que Deus deseja que você tenha. Né? Quando você se sujeita a sua vida a Jesus, então quem vai passar a agir na sua vida agora é o próprio Deus. Ele vai dizer, não, agora vamos trabalhar para que essas qualidades fluam em você. Por quê? Quando você aceita a vida de Jesus, Jesus também é Deus, né? Então, se Jesus também é Deus, você está vivendo na sua vida, você está trocando a sua vida antiga por Deus, então você vai ter que irradiar as mesmas características de Jesus. Consequentemente, as mesmas características de Deus, né? Então, Deus vai fazer irradiar em você as qualidades que Ele quer que você tenha, que Ele quer que Ele precisa de você. Né? Você tem algumas qualidades, por isso Deus lhe fez com algum propósito. Então tem algumas qualidades suas que Deus precisa. Né? E nessa precisão de Deus é que Ele lhe fez, porque você não veio ao mundo de graça, né? Nenhum de vocês aí, nenhum. Todo mundo veio com um propósito. Né? A vida cristã é uma experiência perpétua em expansão e crescimento. Né? É como eu falei para vocês. A vida cristã, aqui a gente vai falar de 8 fases. Né? Essas 8 fases quer dizer que eu vou já entrar no céu. Não é assim. Essas 8 fases é para você começar a caminhar. Quando a gente começar a ler, vocês vão entender, tá certo? Então, nós vamos começar com essas primeiras 8. Né? Eu já falei para vocês quais são. Então, dando seguimento aqui, né? O modelo fundamental de crescimento aparece desenhado em 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. Né? Então, antes da gente ir para lá, né, a gente vai ver uma coisa, né, que ele vai dizer assim, ó, não, vamos logo, né? 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. Vamos logo para cá. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Depois a gente explana esse conteúdo. 1 Pedro... Diz assim, vamos ler a partir do 3, não, a partir do 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda, estou lendo errado, perdão, gente. 2 Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Né? O título aqui do texto que está na minha Bíblia diz: a certeza da nossa vocação e eleição. Diz assim, verso 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessita para a nossa vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Né? Dessa maneira, prestem atenção, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Verso 5. Por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que você, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo,
sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui ele contou as 8 fases, né? Se você prestar atenção, você viu que ele falou 8 fases do crescimento cristão, né? Então ele falou primeiro a fé, né? A fé é a chave, né? A fé é a chave de tudo, né? Então, se a fé é a chave, através da fé é que você vai acrescentando, né? Ele diz que primeiro a fé, depois você vai acrescentando mais coisas, né? As outras 7 fases que vão aparecer aqui, né? Então, a fé. Vamos logo agora ver a fé. Já falei que a fé, né, de forma simples, é uma informação, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho esse conhecimento. Vamos aí um pouquinho para trás, vamos em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre exemplos de fé, né? Aqui tem muitos exemplos de fé e eu quero mostrar para vocês entenderem uma coisa, né? Informação, né? Aqui ele vai falar a galeria dos heróis da fé, aqueles que não tinham essa informação antes, eles receberam diretamente de Deus por inspiração divina, né? Deus fez chegar até eles. Então esses são os heróis da fé, né? Que provaram sua fé de uma forma que hoje talvez eu e você não consigamos, né? Hoje talvez nós não consigamos provar se Deus nos pedisse, né? Então veja aqui, né? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Em outras traduções eles vão dizer, né, que a fé é um firme fundamento, né? O que é um firme fundamento? É que uma coisa sólida, é uma coisa que realmente segure. Não é uma coisa assim inventada, que qualquer coisa leva. Não, é um firme fundamento. É realmente um alicerce, né? E a prova das coisas que não vemos, né? É o nosso norte, é onde nós vamos, que a gente almeja ir para lá, a gente sabe que vai para lá. Essa certeza, né, nós chamamos de fé. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, né? Então ele vai trazer aqui agora, ó, por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Vai trazer alguns exemplos de fé. Muita gente conhece, mas alguns não, né? Eu tenho certeza que quem já tem uma longa caminhada conhece todos e mais alguns da vida real, próximos da gente, né? Mas você que está começando agora, anote o tanto de gente, né? O tanto de profissões de fé, né? Olha como a gente tem que estar professando nossa fé. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, né? Quem foi que disse para você que o universo foi Deus quem fez, né? Quem foi que disse para você que foi o Big Bang, que foi um monte de coisa que fez aí, um monte de coincidências que fez com que a vida existisse, né? Nós, pela fé, temos a certeza de que alguém criou, né? Um exemplo que eu gosto de usar também, né, para provar isso aqui, né? As leis que Deus usou para criar o universo, ela se aplica desde um átomo até o universo inteiro, então se aplica sempre, né? Um exemplo que eu gosto de usar é o nosso planeta. Nosso planeta, ele é redondo, né? Aí quando a gente faz uma bolha de sabão, né, a gente vê uma coisa interessante. Enquanto ela está no arco aqui, eu coloco no sabão que eu tiro, ela está no arco, ela está no plano, né, firmada no plano. Quando eu sopro, que jogo ela no ar,
né, onde o sabão não tem onde se segurar, ele volta-se em volta de si mesmo, formando uma bolha, né? Essa mesma lei é a que rege o nosso planeta, a formação do nosso planeta. Está lá no espaço, então ele se volta para dentro de si mesmo, né? Para dentro não, ele se volta para si mesmo, então ele forma um círculo, né? Forma uma bola, né? Fica de forma de uma bola, né? E a gente vai ver a formação de um feto, né? Na gestação, a bolsa gestacional também, ela não está voltada nela mesma, mas ela também fica em forma de uma bola, né? Um círculo. A mesma lógica usada para fazer o nosso planeta ser redondo é para a formação do homem, né? Foi o mesmo Criador. Então, quando o homem foi formado, né, ele fica encolhido, ele fica com os joelhos dobrados, né, o joelho no peito. Então, ele fica também de forma como se parecesse uma bola. Né? É interessante o mover do Espírito Santo, né, o agir de Deus. A mesma lei que criou o universo foi o que nos criou. Então, na bolsa gestacional, nós ficamos em forma de uma bola. Né? Uma coisa mais interessante ainda, quando a gente sofre um choque emocional muito grande, né? Isso a gente vê muito em filmes, né? Principalmente em filmes de terror, que sofre aqueles choques emocionais, né? Aí a pessoa é encontrada como? Na posição fetal. Qual é a posição fetal? Ela é fechada nela mesma, com o joelho encostado no peito e abraçando os joelhos. Então isso também forma de uma bola. Então o homem, quando ele se reseta, né? Ele volta para a posição inicial, volta para a dependência de Deus, né? Aí, mais interessante ainda, né? A posição de adorador. Né? Como é que a gente adora a Deus, né? Os antigos, com o rosto em pó. Então, ele se ajoelha, coloca o rosto no pó. Quando você coloca o rosto no pó, né? Se você prestar atenção, você está retornando à posição fetal. Então, ali você está voltando também para uma bola. Você está reconhecendo ali o seu Criador, que você necessita nascer de novo, que você necessita ser refeito, necessita ser reestruturado. Né? Você vê que na Bíblia, em vários momentos, a gente vê alguns dos profetas, alguns reis, se prostrando com o rosto em pó. Né? Então, como é que eles ficam? Eles ficam esparramados? Não, eles se ajoelham, colocam o rosto no pó, voltando à posição fetal, para entrarem em comunhão com Deus. Né? Então, essa é a forma de adorar a Deus, né? Na posição fetal, de joelhos com o rosto em pó. Né? Claro que quando Jesus vem, ele diz, né, vai no teu quarto, se ajoelha na tua cama. Né? Mas isso é por isso que a gente se ajoelha, né? Porque a gente fica mais próximo de Deus. Ok? Copiado? Deu para entender? Qualquer coisa nos comentários. Viu? Deixa nos comentários aí que a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Então vamos lá para os nossos exemplos de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Né? Quem é no mundo que não conhece Abel? Quem é no mundo que não conhece Abel? Seja cristão ou não, quem é que não conhece Abel? Né? Porque o sangue dele fala até hoje aos corações, por meio da fé. Pela fé, verso 5, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que recompensa aqueles que o buscam. Né? Isso é muito interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Se você não acredita que Deus existe, como é que você vai querer agradar a Deus? Né? Aí, mais interessante, vamos lá para o campo do interessante. Né? Como é, né? A Bíblia fala isso, como é que eu provo que eu amo a Deus? Né? O que a Bíblia diz? Como é que eu provo que eu amo a Deus? Amando meu irmão. Qual é a medida que eu tenho que amar o meu irmão? Jesus disse, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Então, a medida que eu tenho que amar o meu irmão é a medida que eu me amo. Né? Qual é a medida que eu tenho que me amar? A Bíblia diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, a medida que eu tenho que me amar é a mesma medida que eu amo a Deus. Né? Eu me amar, eu me encher de Deus. Eu querer realmente estar cheio de Deus. Isso é eu me amar. Né? E como é que eu provo que eu amo meu irmão? É porque eu tenho que me amar, né? Na mesma medida que eu me amo, eu amo meu irmão. Quando eu amo meu irmão, eu estou provando que amo a Deus. Né? Não pode haver falha nessa tríade. Né? Se primeiro de tudo é Deus, depois sou eu, depois meu próximo. Né? Você vê que quando Jesus veio na terra, ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, se Jesus não veio fazer a vontade dele, então nós seguimos a Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa que ele fez. Então, nós seguimos a vontade do Pai. E o que é que Deus quer para a minha vida? Né? Aí é você, em oração, sempre para descobrir. Certo? Aí tem mais exemplos. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gente, olha o exemplo de Noé. Né? Deus apareceu para ele e disse, faça uma arca, que eu vou mandar a chuva do céu. Naquele tempo, nunca tinha caído chuva do céu, não existia chuva, né? Nunca tinha caído água do céu. Então, para aquele povo, né, ali não tinha como acreditar. Quer dizer, vou fazer uma arca que vai cair água do céu. Tá ficando doido, né? Hoje é a mesma coisa que a gente diz, Jesus vai aparecer no céu lá e nos levar para ele. Como é que pode Jesus aparecer no céu e todo mundo vai para lá? Não acredito nisso não, né? E muitos continuam bebendo, comendo, casando, né? Da mesma forma que Noé. Mas um dia Jesus vai voltar para nos buscar, né? E quando ele voltar, aí nós temos que estar preparados, assim como Noé estava preparado para salvar a sua família, né? Dessa vez, a família que será salva é a família de Deus, né? A igreja. Né? Então nós temos que estar preparados para esse momento, certo? Deixa eu usar mais um exemplo de fé, né? Que não vai dar tempo de ler todos. Vou usar mais um exemplo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Né? Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originou-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, da praia do mar. Né? Então a gente vê aqui o poder que tem a fé, né? A fé que movida diretamente de Deus. Né? Aí a gente volta para a nossa lição. A fé, isso é só a chave. Né? A fé é só a chave. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Né? A produção está me olhando. Vamos ver aqui. Né? A fé é só a chave para a gente acessar a Deus. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu, sem fé, eu vou morar com Deus, estar com Deus? Né? Então, vamos voltar, né, para 2 Pedro, capítulo 1. Né? Agora vamos voltar para lá. Né? A Bíblia diz aqui, né, ó, deixa eu ler de novo. Cadê? Vou ler a partir do 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a essa fé a virtude. Então, aquela fé que nós falamos aqui, né, que nós olhamos a galeria da fé, que nós
professamos hoje, que nos alcançou, né? Então, essa fé, que é que ele diz que no nosso começo de caminhada, o que é que a gente tem que acrescentar a ela? A virtude, né? O que seria a virtude? Nesse contexto, né, a virtude seria a conformidade com o bem, né? A conformidade com o correto. Então, você tem que ter a fé, que é a chave para lidar aquilo ali, e acrescentar a essa fé o seu comportamento, né, em favor do bem. Né? Você vai acrescentar a ela a conformidade. Não, agora que eu acredito que Deus é meu Salvador, é meu Criador, então eu vou começar a fazer o que Ele me pede, começar a fazer o bem. Né? Quando você começa a fazer o bem, né, você tem a fé e começa a andar, né, nesse caminho de conformidade com a palavra de Deus, ele diz aqui, né, o que é que você tem que fazer depois? Acrescentar a essa virtude, né, nessa conformidade com a palavra, acrescentar a ela, no verso 5 diz, cadê? Acrescentar a virtude, o conhecimento. Né? Então, eu já tenho a fé, né? Acrescentei a essa fé a virtude. Então, a essa virtude eu vou acrescentar o conhecimento. O que é o conhecimento? É perceber e compreender, né? É pela razão, né? Não é coisa inventada, é perceber e compreender pela razão, pela lógica, né? Então, se a gente já tem a fé que age no impossível, né? Então, há coisas que nós não conseguimos explicar, né? Mas que pela fé nós sabemos que Deus é um Deus do impossível. Então, Deus pode fazer. Então, já está explicado para nós. É pela fé. Não cabe a nós sabermos isso daí. Um exemplo, né? Um exemplo simples. É uma cura. Né? A gente vê muitas curas. A gente diz assim, não tem como. Não tem como uma pessoa nascer com uma perna maior que a outra, Deus cresceu o osso aqui. É logicamente impossível. A ciência não diz que é possível, porque o osso não vai crescer além do que ele foi determinado para crescer. Né? E Deus vai lá e conserta uma perna, cresce um osso, né? Restaura um pulmão, restaura um fígado, restaura um rim, conserta um coração, conserta um pulmão. Né? A ciência não sabe nem de onde passou, não aconteceu. Né? A gente tem vários exemplos de diagnóstico de câncer que vai fazer no dia da cirurgia, o Espírito Santo toca no médico para fazer outro exame. Quando faz o exame, não dá nada, desapareceu, cancela a cirurgia. Né? Então a gente vê muito isso. Então esse conhecimento é perceber e compreender pela razão. Né? A razão explicável, que é que nós conseguimos explicar no mundo material, e a razão inexplicável, que são os milagres de Deus. É importante a gente perceber e compreender. Aí, né, continuando, acrescentado sobre a nossa fé, acrescentado sobre a fé, virtude, a conformidade com o bem e o conhecimento, aí ele diz o quê? Acrescentar o quê agora? O domínio próprio. Aí aqui mexe no calo de um monte de gente, né? Sendo da igreja ou não. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você controlar suas emoções. Né? Eu vou usar o exemplo da gente na igreja mesmo, certo? Aqui nessa caminhada, vou usar o exemplo dessa caminhada. A gente está lá, né? Um exemplo, a gente está seguindo o caminho com Deus, feliz, em conformidade com a palavra, cheio de conhecimento, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, quando a gente percebe e compreende uma coisa, o que é que a gente tenta fazer? A primeira coisa? Repassar. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer. Se eu aprendi uma coisa nova, Deus me deu a revelação de uma palavra aqui, a primeira coisa que eu vou querer fazer é pregar para meus irmãos, compartilhar com alguém. Nesse compartilhar, né, o que é que acontece? Vai surgir a ação do inimigo, vai surgir aquela inveja, né? Vai surgir aqueles falatórios. Então, vão enaltecer suas emoções. Então, você tem que sempre controlar suas emoções para lidar com esse novo estado que você vive. Né? Porque você está aqui crescendo, virtude e conhecimento, em fé, virtude e conhecimento. Então, você vai ter que se controlar suas emoções. Um exemplo bem simples, né, que eu posso usar aqui, eu sempre uso nas nossas aulas do discipulado, é assim, que você
pregando a palavra, você se desvia de Deus. Parece que não tem lógica isso, né? Mas pregando a palavra, você se desvia de Deus. O que você mais quer na vida, né? Vamos pegar esse exemplo. O que você mais quer na vida, não, eu vou pregar. Né? Então você está crescendo em conhecimento. Então você não pregava nada na igreja. Você começou a despertar a sua pregação. Então você vai e começa a pregar nos cultos da semana, que não tem muita gente, né? Você começa a ser chamado para os cultos de domingo. Dos cultos de domingo, você passa a ser convidado para outros ministérios, para pregar, outras congregações. Nessas outras congregações, você começa a encher sua agenda. E nessa hora que você enche sua agenda, você para de assistir o seu pastor na sua igreja. Né? E quando você para de assistir o seu pastor, de receber orientação, de estar ali junto com quem você começou a crescer, né? Das pessoas que entendem que você ainda está crescendo, você se afasta delas, o seu crescimento ali é cessado. Então, ali você vai trabalhar só com o que você tem até o momento. Então, você vai pregar em vários lugares diferentes, né? Eu costumo sempre dizer que para você repetir a mesma pregação no mundo inteiro é muito bom. Você vai estar sempre dominando, vai dar um domínio bom, né? Vai dar um domínio bom da leitura, da passagem, do entendimento. Mas a dificuldade está em você pregar perto de casa, né? Você pregar na sua igreja, que você está sempre tendo que melhorar aquilo ali. Você já pregou essa mensagem aqui nessa igreja, então no próximo domingo eu vou pregar de novo, eu já não vou mais trazer essa. Eu vou ter que fazer uma mensagem melhor, e assim você vai crescendo. Quando você faz uma agenda, né, que vai pregar para todo canto, então você não precisa de outra mensagem. Eu preguei hoje nessa igreja, amanhã eu vou pregar naquela, depois na outra, depois na outra, depois na outra, então eu não vou nem parar para ler a Bíblia, eu vou só pregar a mensagem que já está pronta, que eu já domino, que eu tenho segurança. Né? Quanto mais você prega, melhor você vai ficar, mais elogiado você vai ser. Mas olhe no reino espiritual, olhe quanto ao seu crescimento, quanto que você vai ter crescido. Né? Praticamente nada, você estancou ali. E vai chegar uma hora que vai ser cobrado, porque você vai necessitar de outra palavra e não vai ter no momento, porque você não está mais aqui seguindo as fases de crescimento do cristão, né? Você parou aqui no domínio próprio, não se dominou, né? Não controlou suas emoções. Então, muito importante, essa é uma das coisas responsável por derrubar muitos cristãos, atrapalhar muitos cristãos em sua caminhada, né? O domínio próprio. Aí, digamos, né, continuando nossa fase de crescimento, você passou do domínio próprio, você já se domina, né? Aí tem que acrescentar o que é o domínio próprio? O que é que a Bíblia diz aqui? Deixa eu ver. Ao domínio próprio, a perseverança. Né? Você consegue dominar suas emoções, então agora você tem que perseverar. É porque aqueles convites que nós usamos no exemplo vão vir sempre. E sempre vão tentar lhe tirar. Então você tem que estar sempre atento, né? Percebendo as armadilhas de Satanás na sua vida e conseguindo se livrar, né? Então você tem que estar sempre perseverando no caminho de crescimento. Vou esticar aqui porque senão nosso tempo acaba, né? A perseverança acrescente, né, a piedade, né? O que seria a piedade? É compaixão pelo sofrimento alheio. A piedade. Aqui diz, né? Além de piedade, ele diz a santidade, né? O que é a santidade? O que é ser santo? Né? A palavra santo significa separado, né? Então, o que seria a santidade? Seria você ser separado para o uso de Deus, né? Sabe aquela xícara que a gente gosta, que é minha e que ninguém toca? De manhã, se alguém tomar café na minha xícara, acabou-se o mundo, que a confusão está feita. Né? É desse jeito que Deus nos trata. Né? Deus ele nos chama à santidade, a sermos separados para estarmos sempre fazendo a obra dele, para estar sempre servindo a ele. Né? E a piedade, né, acrescenta a fraternidade. O que seria a fraternidade? A fraternidade perdão. A fraternidade é união parentesco. Né?
Então, é você ser irmão, né? Nós nos tratamos, enquanto cristãos, como irmãos, né? Principalmente da igreja evangélica, né? Nós tratamos como irmãos, porque, em verdade, nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos em Cristo, nós aceitamos uma nova vida, então nós passamos a ser filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Então, nós somos todos irmãos. Então, acrescentar a perseverança, acrescentar a piedade, a fraternidade, que é o amor entre irmãos, né? A união, na verdade, entre irmãos, a fraternidade. E por último, ele diz acrescentar à fraternidade o amor, né? Acrescentar à fraternidade o amor. Aí vem aquela coisa, né? Amor. O que é que eu sei sobre amor? Nós sabemos que amor é uma das coisas que é muito falada, né? Só para começar, a nossa sociedade tem 4 tipos de amor, né? O amor verdadeiro, que a gente usa, fala do amor de Deus, o amor ágape. Os outros eu não vou nem falar, tá certo? Existem 4 tipos, eu não vou nem falar, vou falar amor ágape, amor de Deus, amor incondicional, né? A Bíblia diz, acho que é aqui, 1 João... Não anotei a referência, mas a Bíblia diz que Deus é amor, né? E se Deus é amor, está aqui, 1 João 4, verso 8, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, acrescentar a tudo isso, né? A nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa virtude, o nosso domínio próprio, a perseverança, a piedade, a compaixão, a fraternidade, acrescentar a tudo isso o amor, né? Então, o amor é o próprio Deus em nós. Então, o que é que eu posso... Qual é a conclusão que eu tiro disso, né? Que essas 8 fases que nós estamos aqui, nós estamos aptos a conversar com Deus, né? Aqui nós estamos aptos para começar a nossa caminhada. Antes disso, não tem como, né? Não tem como a gente caminhar com Deus, porque nós precisamos dessas virtudes que Deus preparou para nós, né? Dessas qualidades que Deus quer que a gente irradie. Então, quando nós estamos perfeitamente alinhados com essas qualidades, aí sim Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Nós estamos prontos para cumprir o nosso propósito, né? Estamos prontos para fazer o que Deus, né, quer que a gente faça. Então, gente, né, estamos acabando o nosso tempo, então vamos encerrar, né? Nós sabemos que todos os começos, eles são sempre emocionantes, né? A gente lembra do nosso começo, né? No começo da nossa fé, né? Quem é líder hoje sabe o tanto que sofreu, né? O tanto de história legal que tem para contar, o quanto de testemunho de vida tem, né? Esses começos, eles são difíceis, mas é o que a gente lembra na melhor fase, porque nós estamos ali totalmente envolvidos com o amor de Deus, né? Nós estamos totalmente envolvidos com a obra, então a gente não liga muito para o que acontece não, né? A gente está querendo estar lá, estar presente. Eu, por exemplo, eu comecei no Ministério de Louvor, o meu chamado na igreja foi para o Ministério de Louvor, então eu venho sempre trabalhando, né? Desde que eu me entendo por gente, eu venho trabalhando com jovens. Quando eu entrei na igreja, mesma coisa, não fugi disso. Então hoje eu já nem discuto mais, né? Jovens, então, venha para cá, né? Vamos trabalhar com esses meninos. Mas é interessante que a nossa caminhada com jovens é jovens de todas as idades, né? Porque tem aqueles jovens que não passaram pela adolescência, volta de novo depois de velho. Então isso aí gera aquelas confusões que são boas da gente estar vivendo, né? No nosso começo de caminhada, né? Tem aquelas pessoas que a gente encontra no caminho, que a gente tem as expectativas, né? Que ela seja uma pessoa excelente, quase santa. Aí quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a ver que aquela pessoa nem é tão santa assim, a gente se desilude, depois ora pela pessoa, depois a gente vê que ajuda aquela pessoa. Então assim é a nossa caminhada, né? No início são todos sempre muito emocionantes, tem muitas coisas acontecendo, né? Porque você está iniciando uma vida com Deus, uma vida estimulante com Deus. Ali você vai começar, né? Se a gente tiver esse alicerce bem feito, né, nós não precisamos nos preocupar. Mas
infelizmente, como eu falei, né, aqui no domínio próprio, derruba um monte de gente por não saber lidar com o crescimento espiritual, né? Mas a partir do momento que você aceita Jesus, que se enquadra aqui nessas fases, né, e que começa a irradiar essas qualidades que Deus quer que você tenha, né, então você vai ficar sempre entusiasmado, né, e vai começar a crescer espiritualmente. E esse crescer espiritualmente, né, não vai parar nunca, né? A gente sempre tem dias e dias, né? A gente tem dias que a gente vai estar lá em cima, feliz da vida com Deus, tem dia que a gente vai estar lá embaixo, né, achando que Deus esqueceu da gente. Mas uma coisa é certa que eu posso dizer para vocês, né, o andar com Deus, né, não existe tempo ruim, né? Todos os tempos, eles são bons. Né? Por que eles são bons? Porque quando nós estamos passando pelo vale, nós estamos aprendendo. Quando estamos nas montanhas, que é a parte alta, a parte boa, é porque nós merecemos alguma coisa, nós estamos sendo recompensados. Né? Então, quando está no vale é bom porque nós estamos aprendendo. Não tem nada de ruim. É doloroso às vezes, né? Porque a gente não aprende assim de primeira. Às vezes a gente erra para poder aprender. Mas quando a gente está na montanha é maravilhoso, né? Mas em todos os momentos a gente tem que estar andando com Deus, né? Os crentes falham em manter-se em crescimento, né? Perdem rápido o entusiasmo. Mantenha-se entusiasmado e cresça na fé dia a dia, né? Esse é o nosso conselho, esse é o encerramento da nossa lição de hoje, né? O que é que eu quero de vocês hoje, né? Eu quero orar por cada um, né? Orar por cada um que se dispôs a estar ouvindo até o final, né? Eu sei que é muito difícil, né? Você que chegou agora já está terminando, né? Eu sei que é muito difícil acompanhar do início. Você que começou, parou, vai voltar agora, né? Que esse vídeo vai ficar à disposição nas redes sociais. Não sei que você começou a assistir, aí não gostou, aí voltou de novo. Então, para você também, nós queremos orar pela sua vida, ok? Então, eu quero que você curva sua cabeça e vamos apresentar esse trabalho aí onde você está, né? É necessário que a gente confesse, mas você não precisa estar gritando no meio do mundo. É necessário que Deus entenda que você está pensando nele. Então, curva sua cabeça que eu quero orar por você nesta tarde, né? Senhor, meu Deus, aqui estamos mais uma vez em Tua presença, Pai. Senhor, para te apresentar mais uma vez esse programa, Pai. Senhor, quero te apresentar cada um, Pai, que esse programa alcançou, Pai. Cada um que assistiu esse vídeo, Pai, depois que foi gravado, Pai. Cada um que está aqui agora ao vivo. Quero te pedir, Pai, uma bênção especial para aquelas pessoas que ficaram o tempo todo, que estão aqui conosco. Quero te pedir uma bênção, Pai, pelo nosso ministério, pela nossa Web TV, Pai. Toma em Tuas mãos cada um, Pai. Em nome de Jesus, abençoa esse trabalho, Pai. Pai, as pessoas envolvidas, que o Senhor venha cada vez mais estar brilhando na vida deles, Pai. Venha recompensá-los com tudo de bom que eles merecem, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada um dos espectadores aqui, né? Para esse dia, para essa noite, para essa madrugada, não importa, Pai, a hora que eles estejam ouvindo, mas que o Senhor quer te apresentar esta vida, Pai. Essa vida que estava sozinha, perdida, e por acaso encontrou aqui contigo, Pai, que ela venha a estar sempre procurando mais e mais de Ti e conhecendo o Teu caminho. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Para encerrar, vamos de música. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te
adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto.